Lalu comunicando. Boa tarde, meu povo, beleza de São Sebastião. Estamos começando o programa Almoçando com Lalu. Hoje nós vamos ter filé à mão na mesa, batatatinha e macarronada, porque hoje vai ser o Sapeca Iaiá. Vamos falar de São Sebastião, do Brasil, da Bahia, porque vai ser a desgraceira do caminho da feira. O senhor começava seu programa, seu Lalu, assim, como é que era a introdução do seu programa quando o senhor chegava no estúdio? Aí estava prestes a começar seu programa. Como é que o senhor começava? O qual? De esporte? Pode ser. Pô, tinha uma música. Tinha uma música. E depois da música, como é que o senhor vinha dando boa tarde falando? Pô, amigo Sebastião, boa tarde ou boa noite. Estamos começando, através da 104,9, o programa de esporte. E o Almoçando com Lalu era como? Também fazia. Boa tarde. Nós estamos com a 104,9, a rádio que mexe com a emoção da gente, que também foi eu que criei. E estamos começando o programa Almoçando com Lalu. E hoje, presente nesse almoço, o deputado estadual Nelson Pellegrino. Maravilha. E como era seu bordão? Como é que o senhor terminava assim? Amigo, nós estamos terminando o nosso programa e eu digo, quem gosta de Lalu, Deus te abençoe. Quem não gosta, Deus te perdoe. Maravilha. Quando tinha uma coisa, eu fazia, hoje vai ser a desgraceira no caminho da feira. Essa foi uma criação que teve, Zequinha da Galinha tinha uma batedura ali, né? Ele começou aquela negócio da feira do pau, dia de sexta-feira. Aí o pessoal arrumava naquela rampa. Aí duas mulheres brigando. Aí derrubou banca de roupa, de peixe e tudo. Aí eu criei. Eu digo, olha, é uma desgraceira no caminho da feira. E aí pegou. E aí, quando eu falei, vai ser hoje no programa o verdadeiro Sapeca Iaiá. Eu sou Manuel Firmino Machado. Hoje eu sou conhecido como Lalu. Por que Lalu? Lalu era o nome do meu pai. E eu tinha muita ligação com ele. E quando, uma certa época, eu disse, olha, agora, lá em Dona Delfina, me chamava Menininho. Eu digo, não quero mais. Agora só vou atender quem me chamar Lalu. Aí eu passava na rua, o pessoal, aí os amigos, né, mais próximos, Lalu, oi. Aí começou, Lalu, pronto, e até hoje ficou. E ficou. Como é que foi, assim, a sua infância aqui? O senhor sempre morou em São Sebastião, né? Sempre morei. Como é que o senhor lembra, assim, de São Sebastião quando era pequeno? Qual o cenário que vem na sua mente quando o senhor era pequeno, de São Sebastião? Olha, eu não saía muito, eu ficava na casa do Agostinho, aí não deixava a gente sair. Aí eu tenho aquele cenário mesmo, de tomar banho no rio. A gente saía na Fonte da Saúde. Onde ficava a Fonte da Saúde? Depois da Ponte Velha. Entendi. Então, assim, São Sebastião naquela época era aquela coisa assim, mais de estrada de terra, né? Hoje em dia a gente tem muitos automóveis. Antigamente, como é que era a questão da locomoção? De pé. De pé. Quem tinha um cavalo, ele ficava, que não tinha. Entendi. O senhor falou de seu Agostinho Amaral. Agostinho Amaral era quem? Era o proprietário da fábrica de vinho, proprietário da fazenda que tinha muita laranja. Agora, no mês de junho, deslocar todo mundo para a fazenda para tirar laranja. E vendia muita laranja. Para a feira, para Salvador. Tinha muita laranja. E tinha também o vinho de ginipapo, que era o ginipapo extra, que o pai Mendonça comprava muito. Ele produziu muito. E nós é que fazíamos. Vocês que faziam. Olha só. E, no caso, essa ligação, né, com seu Agostinho Amaral foi uma coisa que acabou virando uma amizade, não foi? Foi meu pai.
era tanoeiro, fazia dornas. Dornas cabia 10 mil litros de líquido. Aí trouxe para aqui, aí meu pai ficou uns tempos aqui, aí trouxe a gente. Nós ficamos aí, o Agostinho aí, pelo comportamento nosso, né? Dona Delfina, ela pedia sempre as coisas, a gente fazia, tinha aquela dedicação, e aí ela pediu para eu ficar lá na casa dela. Entendi. Aí eu fui. E aí surgiu essa amizade com o seu Agostinho, que mais tarde rendeu uma homenagem, não foi isso? Uma homenagem. A gente vai chegar aí. O senhor sempre foi uma pessoa muito esforçada, sempre ali no trabalho, na labuta, mas também não deixou os estudos para trás, né, Não. seu Lago? Como é que foi essa questão assim dos estudos do senhor? Estudo é o seguinte, quando ele foi pro programa de admissão, naquela época era 15 cruzeiros. Aí não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Aí o padre Brito, que vivia lá também na casa de Agostinho, aí isentou. Aí eu fiquei 3 meses consecutivos fazendo o curso. O professor Pedro também, algumas épocas me ajudou. Entendi. E aí eu saía da fábrica assim que começava o curso 6 horas. Mas a gente com aquela preocupação do trabalho, de instalando ginipapo e tal, tinha vez que eu saía e não tomava nem banho. Ficava lá na última cadeira. Só quando terminava o curso, eu ia para cá para tomar um banho, tomar um café, mas não deixei de estudar. Isso é muito bom. E esse curso, no caso, que o senhor fala, é a escola. Né? Era o período que o senhor estudava. O senhor chegou a concluir, né, o ensino médio e fez também um antigo magistério, foi isso? Magistério. E o senhor atuou como professor na rede. Aí, Qual foi a primeira escola? Assim, o senhor lembra a primeira escola que o senhor atuou, lecionou? Julieta Viana. Julieta. Na época, assim, tinha muitos alunos. Tinha. Era professor de quê? Qual matéria? Porque na época não tinha essa... Hoje que tem essa distinção de matéria. Naquela época vinha aquele livro, cada dia você vai... Então, cada dia o senhor dava aula de uma matéria. Não matéria. Olha só que interessante. Aí o senhor foi para o Julieta, depois do Julieta, o senhor... Luiz Viana. Luiz Viana e João Paim. João Paim. João Paim. João Paim eu ensinei também na Mobral. Quando a Mobral veio, eu fui monitor da Mobral. Entendi. E a Mobral, no caso, seria o quê? Uma aprendizagem de adultos e adultos. Então, assim, na sua época, tinha professores negros? Não. Era minoria? Minoria. Pronto. Então, fala pra gente, como é que o senhor, como homem negro, via, assim, a questão dos colegas de trabalho? O senhor sofria algum tipo de preconceito nessa época como professor também? Sofria. Por exemplo, na época tinha muito preconceito. Já tinha, né? Hoje eu acho que é mais comum, mais formalizado, não tinha. Porque naquela época fazia, não tinha divulgação, nada. E hoje, o preconceito, você vai na delegacia dar uma queixa, dar uma coisa, e naquela época não. Você ouvia e ficava calado. Por exemplo, a delegada escolar dava uma ordem. Por exemplo, uma época de farda, ela reuniu, disse, olha, numa quinta-feira, se a partir de segunda-feira, ninguém pode vir para a escola sem farda. Todos os alunos, todos, não pode ninguém estar sem farda. Aí quando foi na segunda-feira, os 2 filhos dela foram para a escola sem farda. Eu disse, vocês não vão entrar. Me desculpem, vocês não vão entrar. Ah, mas minha mãe que mandou, não vai entrar.
Aí não deixei eles entrar. Aí ela foi no Julieta. Mas este negro não deixou meus filhos entrar para a aula. Eu disse, olha, professora, qual foi a ordem que a senhora deu? Que a partir de hoje não entra farda. Para ter um bom exemplo, o filho da senhora veio sem farda. E eu não deixei entrar. E ela, mas meu filho podia entrar? Não. Se o filho da senhora podia entrar, os outros também podiam. Por quê? Porque a senhora tem condição. E muitos aí não têm. E aí foi. E aí foi. Essa situação. Aí eu já fiquei meio... Já não fiquei muito agradável com ela. Já não fiquei muito... Ela só fez falar aquilo, mas sempre dava uma beliscada assim. Do que eu podia, o que eu não podia fazer. Ela com o senhor. É. Estudou comigo, o Negão G6, foi meu aluno. Eu dizia a ele, rapaz, estude que você vai ter isso. Aí, no fim do ano, ele foi aprovado. Eu chamei os outros, chamando, depois para brincar, que eu já tinha intimidade com ele, disse, mas rapaz, você é um rapazão desse, com seus pais, com condição, e você perdeu o ano. Ele chorou. Até ele lembra. Ele chorou. Quando terminou, eu digo, ô negócio, eu digo, em primeiro lugar, Antônio Carlos G6. Aí ele veio aquela macaca. Até ele se lembra. Eu não tinha a tendência de ser político, por quê? Com medo do preconceito. Como eu pobre, sem dinheiro, como é que eu saio candidato? Alguém me pede alguma coisa, eu não tenho para dar. Aí eu trabalhei na Cobal. Aí o professor Pedro chegou numa sexta-feira com um documento para levar para o fórum, que era o último dia. Aí pediu para eu assinar um documento. Tem lá uma vaga, eu assinei. Quando eu li, era candidato a vereador. Eu digo, não, professor Pedro, não. Eu não sou candidato a vereador. Que condição eu vou ter de ser candidato? Ele disse, não, você não é candidato. Você está assumindo aí o lugar de um candidato até a gente arranjar outra pessoa. Quando arranjar uma pessoa, é porque hoje é o último dia e tem que levar completo. E você assina, depois eu tiro você e boto uma outra pessoa. Eu assinei. Quando foi segunda-feira, seu Agostinho disse, candidato a vereador, nem me avisou, né? Eu disse, seu Agostinho, eu não sou candidato, não. Ele, como está aqui assinado? Aqui, o juiz aprovou aqui, ó. Você é candidato. Eu digo, não sou não. O professor Pedro que pediu para assinar, que depois botavam no meu lugar. Aí nós já tinha encerrado, não podia, eu tive que ficar candidato. E aí eu, preocupado, eu digo, rapaz, como é que eu sou candidato? E aí começou aquela história. Ele também disse, já que você é candidato, não desista não, vamos em frente. Aí eu segui, falar com um, falar com outro, com os amigos no futebol, aí no campo, eu brincava muito na rua do Rio, que tinha o campo da Petrobras, eu jogava muita bola ali com a turma, e foi reunindo, falando, e aí o pessoal foi aderindo, tinha o pessoal do Grêmio, nós criamos o time do João Paim, que era o Bahia do João Paim, e era liderança, ganhava os campeonatos, ganhava. E aí começamos eles começaram a se reunir, e aí na lista já estava com 38% de vantagem, que eu podia ser candidato. Aquelas pesquisas sempre dando eu na liderança. E na minha eleição, que eu não contei, que um candidato da Arena
disse, me encontrou lá na barbearia de Belisário, sabe, lá no mercado, disse, rapaz, desista da sua candidatura. Você já sai perdendo de dentro de sua casa. Porque o seu sogro, os seus cunhados, tudo vota em mim. E vota em quem eu mando. Não vai ninguém votar em você. E aí na rua, você não tem dinheiro, não tem condição. Como é que você sai candidato a vereador? Desista, rapaz. Aí Ramilson, que a gente fazia o programa Música do Passado. Aquelas músicas antigas de Nelson Gonçalves, de coisa aí fazer. Aí Ramilson chegou no Novo Som e disse, meus amigos, ouvindo o nosso programa, eu tenho uma coisa para falar com vocês que eu ouvi hoje e não gostei. O nosso amigo Lalu desfizeram, humilharam ele. Aí disse, o candidato Zelito Batista humilhou Lalu. Ave Maria! Aí foi aquela agonia. Aí disse que ele era preto, não podia ser candidato a vereador. A prefeitura, ele não podia subir a escada da prefeitura, que preto não tinha valor, não podia subir a escada da prefeitura. E aí, quando eu saí na rua, o pessoal, rapaz, é verdade mesmo, falou, o pessoal acreditava, nem mim, nem Ramilson, na publicidade, porque nós fazíamos a coisa correta, não inventava nada. Você analisava aquilo mesmo. Em 1982, existiam 2 partidos na cidade, como em todo o Brasil, né? Era a época da ditadura, a gente tinha 2 partidos, MDB e Arena. Pelo MDB, saíram 3 candidatos por partido. Saíram Jorge Rocha, Zé Lito e Zé Maria. E pelo MDB saiu Totti, Estelita e Jacildo. Jacildo, querendo compor a chapa de vereadores, pediu auxílio a Ramilson Garcia, que era um dos dirigentes partidários do MDB à época. E Ramilson, com um visionário que procurou Lalu para sair na chapa como candidato. E Lalu disse que isso não era coisa para ele, porque ele era preto e pobre e da periferia. Ramilson simplesmente olhou para ele e disse, bom, com essas palavras suas, eu vou lhe eleger vereador do município. Ah, não quero, não sei o que e tal. Aí foi convencido para ser candidato. E durante a campanha, o Ramilson Garcia, que era bom falante, bom orador, dizia nos palanques que Hernani Rocha não queria que Lalu, Manuel Firmino Machado, fosse vereador da cidade, porque ele era rico e Lalu era preto e pobre da periferia, não merecia ir para a Câmara de Vereadores. Com isso, criou-se um clima de revolta na cidade, porque em todo o comício era falado e a coisa foi tomando corpo. E aí, Lalu teve a maior votação histórica da cidade, mais de 1.600 votos, não me recordo. Até hoje não foi ultrapassado por ninguém essa votação. E Lalu, a partir daí, tornou-se uma figura eminentemente política na cidade. Seu Lalu, ele é o primeiro voto de protesto da história do município, né? Município esse que ainda vivia inserido politicamente na ditadura militar, regime militar. Para ele não foi fácil porque no auge da década de 70, direitos tinha para os negros naquela época, né? Então ele viveu preconceito, ele viveu racismo, a falta de direitos e leis que favorecessem o povo de cor. Então não foi fácil. E não tinha ainda nem mesmo os movimentos negros para poder ajudá-lo, né? O movimento negro unificado mesmo, que é o MNU, não tinha ainda, que foi criado depois. Os figurões da política, por exemplo, nacional, como Dona Benedita da Silva, ainda não tinha nem sido eleita lá no Rio de Janeiro, né? Foi a primeira vereadora negra do Rio de Janeiro em 82. Seu Lalu foi eleito antes ainda do que ela. Então, foi o voto de protesto, tanto que quando os negros
né, da cidade, né, foram votar. Quando chegaram na sede, né, aqueles que vinham da barragem, do Cariri, de outros lugares, não queria nem saber quem ele era. Queria votar nele, queria votar em um negro, alguém que pudesse representar, né, alguém que pudesse, que os negros pudessem se ver, dizer, opa, aquele ali é negão que nem eu, vai nos ajudar. Então, por isso também que eu acredito que ele foi o candidato mais votado da história do município, era preparado para poder representar os negros naquela época, professor, letrado, enfim, ele era preparado. Aí, dessa semana, me estava dizendo, você não teve mais votos porque tiraram o nome Lalu. Porque o pessoal chegava no ônibus de Hernani, né, em Salvador, chegava ali em Barbuda, aquelas barracas ali. Quem é o vereador preto que tem aqui, que não querem que ele seja vereador? Aí dizia, Manuel. Eu disse, não, não é Manuel não. Lá em Salvador nós conheceu por... Aí dizia, Lalu. Aí disse, é esse mesmo. Mas tiraram o Lalu e botaram o Manuel. O Manuel ninguém sabia. Até hoje, tem pessoas em São Sebastião. Se você chegar a procurar Manuel Firmino, sabe agora porque nos programas, o Valfredo, Nilton César, os outros que fazem esporte, dizem, Manuel Firmino Machado Lalu. É que é um pouco conhecido, mas em termos, veio o pessoal de Madre de Deus, procurou aqui, Manuel Firmino, ninguém sabia. Como é que foi para o senhor ser vereador em uma época em que não tinha tantas pessoas? Porque como que era o cenário político ali, em questão de cor? Tinha muita pessoa negra como vereador? Não. Então fala pra gente como é que era a Câmara. A Câmara é o pessoal mais da elite, né? Pobre não tinha a ver, né? O pessoal se voltava no que tinha mais condição. E eu sofri algumas decepções, mas ia divulgar para quê? Para piorar? Eu tinha que ficar calado. Assim, o que foi que dentro dessa campanha do senhor, desse período de político, mais marcou o senhor, assim, em questão do preconceito, de falas? A defesa de um amigo meu, chamado Ramilson de Souza Garcia. Em uma época, o prefeito Otávio Brandão me chamou do gabinete e me mostrou um documento. Queria mandar para a Câmara. Eu li o documento, ainda me lembro, tinha o artigo 8, não coadunava com as coisas que ele queria. Aí eu disse a ele, prefeito, o senhor tira esse artigo 8 e manda bastante. O senhor elimina o artigo 8. Ele disse, não, vou mandar assim mesmo. Aí mandou. Quando foi na sexta-feira, que era a sessão, eu ia pedir vista na Câmara. Eu disse, senhor presidente, eu quero passar vista no documento. Aí ele disse, olha, eu falei com o prefeito para tirar esse artigo 8, ele disse que ia mandar do jeito que estava. E eu não vou votar nesse documento por causa desse artigo 8. Aí ele chegou, na subida da escada da prefeitura, ele fez, seu negro, aí me xingou, aí, por que você não votou no meu documento? Eu digo, porque eu disse ao senhor que não mandasse, que tinha o artigo 8 que eu não votava. E não votei mesmo. Aí já começou a esfriar pro meu lado. Eu não me dava nada, não tinha nada. Aí tudo que eu fazia era condenado. Ele fazia como chegava, achava que estava errado, não aprovava. Na época também, que eu fui, que deram que eu era o vereador mais votado,
seria o presidente da Câmara. Aí reuniram internamente e pediram, porque Jacildo na época comandava a gente, né, que tinha uma ligação, para a gente votar em Antônio Souza para presidente, porque precisava dele assinar alguma coisa, algum teatro no partido, precisava de alguma assinatura. Isso. Aí votaram em Antônio Souza. Foi aí que vieram, muita gente voltou dizendo que eu tinha me vendido. Eles me anunciaram que eu tinha me vendido. E não foi. Eles fizeram para votar Antônio Souza. E aí começou, como ele disse, eu fazia indicação, você já tem um bocado de indicação aqui, vamos botar para fulano. Por exemplo, essa de Agostinho Amaral mesmo, que eu disse, eu não tenho nada para dar ao seu Agostinho. Leva uma camisa, ele tem. É basta eu vou lá. Aí eu vou aproveitar e fazer uma indicação com o nome dele no bairro. Bairro Manuel Agostinho do Amaral. Foi aprovado. Mas quando ele fizeram o anúncio, botaram como foi a professora Estelita. Aí eu fui lá, reclamei. Aí disseram, não, você já fez muita indicação. Aí bote para que fez menos. Deixa. Com o seu Agostinho, ele se entende, aí não tem problema não. Aí ficou como ela que fez a indicação. A indicação foi minha. E assim, desses prefeitos que é de lá para cá, qual foi a melhor gestão assim que o senhor... Eu acho que a melhor gestão foi a de Hernani. Porque em 2 anos de governo, ele construiu o fórum, construiu o polivalente, fez o anel rodoviário, construiu o estádio de Antônio Pena, e tantas outras coisas que ele fez aí. Enquanto os outros ficaram aí 4, 8 anos, não construiu nem a metade que ele construiu. Aí, numa época, eu disse que Jacildo estava para ser candidato a prefeito lá de Madeira. Olha, eu no palanque, muita gente, eu digo, olha, Jacildo se eleger prefeito, vai fazer daqui para São Sebastião um braço de mar e vai comprar um iate. Aí ele, rapaz, você é doido, você dizer um negócio desse? Porque ele não queria também que ele fosse candidato lá, né? A maneira de tirar ele de ser candidato. Porque ele tinha mais a pessoa aqui. Aí, disse, mas como é que você criou? Ele achou importante como é que eu criei aquela ideia. Ele disse, mas como é que você conseguiu criar essa ideia de eu fazer um braço de mar para São Sebastião e comprar um iate? Aí foi aquele movimento, aquela coisa. Mas não, eu pensei eles se zangarem, né? A turma do PMDB. Eu pensei de se zangar, não. Acharam graça. Acharam importante a ideia. Quer dizer, com isso, eu fui criando assim aquele calor das coisas. Quando o Ulisses Guimarães veio para aqui, aí já se disse, quem vai apresentar é você. Aí apresentei o Ulisses, o Ulisses ficou encantado. Aí me levou para São Francisco do Conde, Mar de Deus. Foi Ulisses, fui com o Ulisses. Aí depois veio Tancredo. Tancredo veio também, eu fiz aquela apresentação. Tancredo ficou entusiasmado. Para Ilhéus, eu já fui com o Tancredo, no carro de Tancredo. Lalu enveredou na oratória, ele participou
o Novo Som Publicidade, que era um dos poucos veículos que tinha aqui da nossa cidade. Lalu apresentava programa de calouros no Polivalente, na praça. Lalu ia para a corrida de jegue, ia para todas as coisas vaquejadas, pegava onde tinha microfone, ele ia lá e dava o seu sapé caiaiá. E hoje Lalu se tornou uma das figuras, assim, muito meu amigo. Tive o prazer de discutir e ajudá-lo na questão política várias vezes quando eu fui procurado. E Lalu, hoje, vivo, tem uma grande história, uma grande referência política em nossa cidade. Esse bordão mesmo de Lalu vai ser um sapé caiaiá, é uma coisa inusitada. E eu faço o tributo a Raul há mais de 26 anos. E teve uma época que eu era candidato à eleição. E o Raul sempre acontece em agosto, no período eleitoral. E eu não podia pegar no microfone para fazer as apresentações. Eu convidei Lalu e ele prontamente aceitou. Só que o problema de Lalu tinha que apresentar os cantores. Mas Lalu, além de apresentar, Lalu falava o tempo todo, Lalu ficava contando histórias e até quis cantar. Aí eu disse: Lalu, pelo amor de Deus, é só para você apresentar. Eu já dei relação. Mas, meu professor, eu esqueço. Eu estou pensando que eu estou no programa de auditório e tal, mas não sei o que, tá tudo bem. É um sapé caiaiá, agora eu vou fazer bem. Mas passou o Raul todo, Lalu fazendo os comentários, Lalu e aquela raça dos roqueiros já retada embaixo. Aí disse: Lalu, sabe uma? Desça aí, por favor, e vamos terminar de apresentar essa turma. A Pode Brito, eu fui coroinha. Pode Brito, eu estava na mesa assim, quando eu estava lá ajudando, ele não se incomodava, porque tudo que arrumava era eu. Canto, copo. Aí ele assim, ele estava celebrando, olhava para mim, olhava para a mesa, eu já sabia o que faltava. Aí eu ia lá, apanhava e botava na mesa. Não precisava nele pedir. Eu quero isso, não. Só fazia, ele estava lá, olhava para a mesa, olhava para mim, eu já sabia. Ia a área toda aí, o distrito todo ia comer, eu já sabia o que levava. Ele dizia: amanhã nós vamos celebrar em banco de areia. Arrumem as coisas de banco de areia. Já tinha o lugarzinho, eu já sabia, botava. Aí o senhor, além de locutor, professor, o senhor tinha vontade de ser alguma outra coisa além disso tudo? Medicina. Eu tinha vontade de ser médico. Porque Niemeyer Rodrigues, eu trabalhei com um médico. Na sala, aquelas coisas que fazia, eu acompanhava. E aí é que ele me incentivou também, mas é que eu não tive condição. Uma vez que foi criado junto comigo, o seu Agostinho conseguiu uma vaga para ele na Marinha. Aí eu pedia, eu digo: seu Agostinho, me bote na Marinha. Ele fez: olha, eu botei Carlinho na Marinha, porque Carlinho é muito rebelde. E você não é para ir para a Marinha, não. Aí pronto, aquilo me desanimou. Eu me desanimei, porque eu tinha vontade de ir para a Marinha também. Lalu, que foi que o senhor já viu nascer aqui na cidade? A criação do fórum, a criação do Polivalente, também. Aqui, eu não poderia mais acompanhei a criação aqui do
do centro, ali do que nós estávamos. Aí, é saudável aí, fica fronteira. Ele é rodoviária do Penão. Não, eu acompanhei mesmo, tá junto mesmo. Uma coisa que as pessoas sentem falta aqui é da fonte luminosa. Ou a Fonte Luminosa. A Fonte Luminosa, quando criou, foi. Aí eu acompanhei a instalação elétrica. Aí o rapaz disse, olha, no dia que bulirem aqui, acaba. Que é a coisa. E ali tinha que ter técnico para fazer aquilo ali, bulir. Ah, então acabou a fonte luminosa porque mexeu na parte elétrica. É. E aí não tem ninguém aqui que acertasse. Aí me lembro que na época eu disse a senhor Otávio, para chamar o Zé Leite, eu disse, rapaz, eu vou gastar dinheiro para trazer um técnico de São Paulo para fazer uma coisa dessa. Eu disse, então vai acabar. Foi dito certo. O rapaz disse, quando polícia ali, acabava. É somente ele que tem ideia, que sabe fazer as coisas. E acabou mesmo. O que você acha que deve melhorar hoje aqui com o Sebastião Zó? Saúde. Em primeiro lugar, saúde. Depois o esporte. Porque aqui tem muito jovem que gosta de futebol, gosta de futebol. Olha, pouco dia que fez isso aí, ó. Isso não é assim não. A saúde aqui não está excelente, não. É que não está em lugar nenhum, né? Eu não posso nem fazer mera crítica da saúde, porque é, vamos dizer que até mundial. E aquela barragem lá da barragem mesmo, do Massapê? O senhor lembra quem foi que fez aquela barragem ali, aquela contenção? Foi Mário Muniz Pacheco. Mário Pacheco que fez. Fez por quê? Para trazer água de lá para aqui, para a caixa d'água. Aí quando brigou com o Agostinho Amaral, aí o vereador lá fez a indicação para fazer a caixa aí, porque via por gravidade. Aí falou para o Agostinho disse, não, aquela parte ali da Comédia, aquela área toda, ele disse que dava, mas disseram que não, tinha que ser ali porque vinha por gravidade. Eu trator subindo aí, derrubando laranjeira, coqueiro, mangueira. Aí fez aí. Aí disseram que ia depositar o dinheiro no Banco do Brasil. Ele disse que morria, mas não recebia esse dinheiro. Ele gostava muito disso aí. Era a paixão dele, era isso. Quando ele vinha de sexta-feira para ir, ficava uma alegria. Ele tinha outra lá no sudoeste, é maior, mais bonita, mas ele não tinha tanto amor como tinha aí.
presença aqui é muito importante. Pronto, fique à vontade, essa casa é sua, você sabe disso. Realizada por produtos como carne, peixes, leite, ovos, mel e outros derivados de origem animal e vegetal em nível municipal, garantindo a segurança para o consumidor. O selo sim ajuda os produtores a se formalizarem e a sair da clandestinidade, incentivando a profissionalização, bem como aplicar atos a políticas públicas e o crescimento do setor rural. Dessa forma, torna-se necessária a reivindicação para a execução do cumprimento da lei municipal 001 de 2020, 28 de março de 2020. Muito bem, porque São Sebastião, pois o pessoal aqui gosta de futebol, até da política, de tudo que convém para a comunidade, o pessoal gosta. Só não tem incentivo. Porque nós pegamos uma época para se criar um grupo assim de uma casa, um lugar para falar de política, falar de produção, ter assim uma escolinha profissionalizante, para ir acostumando o povo a lidar com as coisas, mas nunca tive êxito. Mas é muito bom aqui, né? Muito, gostei. O senhor está achando o que da nova formação? Ótimo, totalmente diferente. Muito bom. Vereador Marcelo Guimarães, por essa indicação. O senhor lembra da sua época de Vereador, na época não tínhamos tribuna. Tinha um pobre para ir, falava sentado mesmo. Sentado não, levantava porque não tinha microfone. A menina que escrevia o que você falava. Muitas coisas eu falei que não saía nada. Continue a discussão, vamos falar, vereador, Sérgio Sacaia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Aí você acha que melhorou? Agora o pessoal tem fome. Amigo. Marcelo Guimarães. É aqui? Reuniu a gente. Mas essa casa tem mostrar o seu verdadeiro papel, que é cobrar, reivindicar. Aí, não, eles que tinha mais de 100 mil votos, porque se botar lá a luz, o pessoal que chegar em Salvador. Vai nessa casa, justamente, Seria muito mais. essa demanda, então preparando. Satisfação, viu? Obrigado. Bom te ver. Obrigado. Existe um cimento. Meu pai, para mim, significa tudo. Ele é um cara que me inspirou, tanto na minha profissão, que eu exerço hoje, e me ensinou diversos princípios. A honestidade, o caráter, a humildade, porque a humildade tem que estar acima de tudo. Então, só tenho a dizer que o meu pai é uma inspiração para mim. Como pessoa, como amigo, é um profissional de comunicação incrível. Na época dele foi referência e eu sigo os passos dele. Eu comecei desde criança, né? Acompanhei o meu pai nas andanças aí. Ele é apaixonado pela comunicação, apaixonado por futebol, apaixonado por rádio. E aí, por estar acompanhando, eu também acabei me apaixonando por essa área da comunicação. Eu lembro de um tempo atrás, muitos anos, eu bem pequenininho, na época, pai fazia campanha política, que é uma das coisas que me inspiraram também a fazer parte da comunicação. E ele fazia campanha na época em um micro-ônibus. E aí circulávamos pelas ruas da cidade pedindo voto. E ele me colocava para falar
ainda com uma voz bem fininha, e tem amigos que resenham até os dias de hoje, e diz que já mudou bastante, né? Já evoluiu, a voz hoje é um outro patamar, mas lembra também daquele tempo de criança, aquela vozinha fina, bem infantil mesmo. E meu pai sempre incentivando, fazer propaganda, a estar com ele no Novo Som Publicidades, que ele tinha um programa, Isto Foi Sucesso, Coisas do Passado. Também teve uma passagem na Rádio Independente FM, e todo esse tempo eu vim acompanhando ele, e que foi que me inspirou a hoje ser o profissional que eu sou. E só tenho a agradecer ao meu pai, que ele fez parte de tudo isso, de alguma forma. Nilton. Oh. Era muito namorador, senhor, ou era tranquilo? Quando era mais jovem? Tranquilo. Os caras não enjeitavam, não. O senhor tem cara de namorador. Não, mas as meninas no colégio, aí tinha aquele preceito de tratar todo mundo bem, e aquilo dava a venda de ficar na amizade. Mas... E aí se enrolou? Me enrolaram. Essa comunidade crescer, ter êxito, a juventude, você vê, assim que fosse até pro exército, fosse pra marinha, você vê aqui, filho de São Sebastião, muitos médicos, deputados, gente de preconceito, de conceito grande na vida social, mas não se tem, não é como eu quero, é como o povo quer e Deus manda. Aí fica sentido de não ver assim São Sebastião maior. É por isso que eu sempre tive aquela história: se você gosta de Lalu, Deus te abençoe, mas se você não gosta, Deus te perdoe.